Saudações vascaínas, eu sou Jefferson Carvalho do canal Templário da Colina do Piauí para o Mundo. E hoje nós vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu durante essa semana. Justiça penhorando o Vasco em mais de 93 milhões. Vamos entender como isso aconteceu. E antes eu quero pedir a vocês aquela ajudinha. Se você está chegando agora no meu canal, inscreva-se, dê like, comente, compartilhe, divulgue nas suas mídias sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp, para que mais vascaínos possam ter acesso a este vídeo, que é muito importante. Vídeos que nós teremos comentaristas falando tudo como aconteceu, como o Vasco chega a esta crise. E agora vamos para a vinheta do canal. É uma zica danada isso aqui, hein, Osório? Mas, enfim. Cara, olha só, eu estou no terceiro telefone, entendeu? Isso aqui está um negócio de um esforço de reportagem enorme para estar com vocês. Eu não sei o que aconteceu, mas agora vai. Beleza. Você falava da demissão dos funcionários, o acordo, o pagamento de direitos, isso. Enfim, como é que está essa situação? Bom, olha, é importante dizer que nós temos um absoluto respeito e profunda admiração pelos funcionários do Vasco. O que os funcionários do Vasco passaram nos últimos anos, com salários atrasados, com toda a sorte de dificuldades para enfrentar, para desempenhar o seu papel, merece, da nossa parte, apenas gratidão e reconhecimento.
quando nós planejamos a nossa reestruturação administrativa, e ninguém fica satisfeito, ninguém, em hipótese nenhuma, fica satisfeito em ter que dispensar 200 funcionários. É uma medida dura, é uma medida que dói, é uma medida difícil de ser tomada, mas que nós tomamos porque ela é absolutamente necessária. Nós temos que enfrentar os problemas do Vasco e vamos enfrentá-los todos. Não é mais espaço para se jogar nada para debaixo do tapete. O Vasco precisa, enfim, passar por uma profunda transformação. Algumas condições nós colocamos como necessárias para fazer esse desligamento. Primeiro, o Vasco contratou uma empresa de recolocação de pessoal. Essa empresa foi contratada para dar oportunidade para esses funcionários que deixaram o clube terem um apoio profissional para o segmento das suas carreiras. Essa foi uma decisão logo no início do processo da administração do clube. Segundo, nós anunciamos a demissão desses funcionários com todos os salários dele em dia. Ou seja, eles receberam 4 folhas de pagamento no momento do anúncio do desligamento deles do clube. E o clube também provisionou as verbas rescisórias que irá pagar a esses funcionários. O clube procurou o sindicato, está buscando entendimento através do sindicato. O Vasco vai pagar todos os direitos, os recursos estão provisionados e será feito da maneira correta, como tem que ser. Ou seja, os funcionários que ajudaram o Vasco merecem o nosso respeito e estão tendo um cuidado maior possível numa situação difícil de demissão, que nunca é uma situação fácil para ninguém, pessoal. A gente espera isso de verdade, Osório, um absoluto e inquestionável respeito aos direitos dos trabalhadores aí que já tiveram que passar por essa situação em pandemia de demissão, né? O Vasco, quando a gente fala da história do Vasco, a gente sempre lembra que o Vasco tem que honrar essa história, né? E a gente não tem dúvida de que vai ser feito assim. A gente fica feliz de saber que está tudo, segundo você nos conta, sendo feito de acordo com os direitos, com respeito aos direitos dos funcionários. Bem, amigos, essa notícia me assombrou no dia 14, porque a gente sabe da importância do ato trabalhista, muito escuta já há alguns anos essa situação aqui no TRT do Rio, e eu fui mergulhar um bocadinho para a gente poder passar para vocês um pouco sobre o ato, que na verdade tem um outro nome, Plano Especial de Execuções de Pagamentos Trabalhistas. O Vasco, como o Everton bem disse, vinha renovando esse ato há algum tempo já, e em agosto de 2019 ele firma o atual plano, o atual ato trabalhista que estava em vigor até o dia 14. E eu fiz uma pequena cronologia para que vocês possam entender. Tá? Agosto de 2019 é um ato de 144 milhões de reais a serem pagos em 72 prestações, 6 anos, de 2 milhões de reais. 0 multa, 0 juro. É dinheiro de pai para filho. É você não receber penhora sobre as suas dívidas e pagá-las em 6 anos sem juros. Para a gente começar. Com a garantia, todos os contratos que o Vasco tinha com o Sistema Globo até 2024. Quanto somava isso? 90 milhões de reais. Olha a quantidade de informações que a gente está tendo, informações essas que foram negadas, inclusive, pelo Alexandre Campelo ao próprio Conselho, tá, gente? Mas está aí, público, é público. Qualquer um pode ver. E aí, ótimo, é isso? Não, não é só isso. Existem compromissos que o Vasco firmou quando fez ingressou nessa renovação desse plano. Então, quais seriam? O pagamento dos salários em dia, e quando se diz em dia aqui, gente, a gente tem a ilusão de dizer assim, o salário do Vasco vence no dia 20. O Vasco não está assinando a CLT, não, tá? Vence no 5º dia útil do mês subsequente.
Ah, mas tem um acordo. O acordo, ele só vale quando é bom para as duas partes. E ele não pode se sobrepor à lei. Então, a partir do momento que não pagou, no dia 6, se o cara quiser entrar, ele vai entrar, está atrasado, no 6º dia útil. Pagamento de todas as verbas rescisórias, caso haja rescisão, pagar as verbas rescisórias. E a não quitação de execução trabalhista fora do acordo firmado no TRT. Ótimo. E o Vasco firmou esse acordo em agosto e veio pagando essas prestações até o mês de fevereiro de 2020. Pandemia, o Vasco pede a suspensão das prestações desse acordo. Março, abril, maio, junho... Não, abril, maio, junho e julho. 4 meses. Ele pede em março e são concedidos 4 meses. Por ato de ofício do presidente do TRT. Bom, o juiz corregedor, que é o responsável pelo acordo, vai julgar essa questão e cancela essa suspensão e diz que o Vasco tem que pagar. Reconsidera em dezembro de 2012 pagar os 8 milhões. O Vasco apresenta um agravo, um recurso. Nesse recurso é concedido o efeito suspensivo, ou seja, enquanto não se decidisse a questão daquele processo, não se cobrariam esses 8 milhões. Eis que o Ministério Público do Trabalho resolve dizer assim, ok, tudo bem, vamos conceder o efeito suspensivo, vamos conceder a suspensão, mas vamos também conferir se as obrigações estão sendo cumpridas. E na decisão, esse eu acho que é o grande ponto, o juiz corregedor, ele é claro, porque o MP é contra a suspensão, exatamente por isso, quando ele cita a demissão em massa, atraso de pagamento de salários, inadimplemento de verbas rescisórias, não recolhimento de multas do FGTS, de multas sobre os depósitos do FGTS. O que provocou... Olha só, essa caterva pode dizer o que quiser, mas você que está nos ouvindo não pode se deixar enganar. Você que está nos ouvindo não pode se deixar enganar. O que provocou a exclusão do Vasco do ato trabalhista foi a demissão de 186 funcionários, sem pagamento das verbas rescisórias, sem recolhimento do fundo de garantia, muito além do não cumprimento das obrigações. Porque o puro e simples não cumprimento das obrigações não teria chegado a esse ponto. Não teria chegado. E aí, ainda há possibilidade de recurso. Há quem imagine que o julgamento desse recurso possa ser favorável, mas eu não vou entrar nessa questão. O que eu quero que vocês façam é uma reflexão cronológica. Tem a ver com datas. E tem a ver com o que o Everton falou. Eu disse que o acordo foi firmado, esse último acordo, em agosto de 2019. E, caro ouvinte, eu pergunto a você, quem era o vice-presidente de Finanças em agosto de 2019? João Marcos Amorim, presidente do Conselho Fiscal hoje. Quem era o vice-presidente de Controladoria do Vasco? Adriano Mendes, vice-presidente de Finanças do Vasco hoje. Quando o Vasco firma o ato trabalhista, se comprometendo a pagar 2 milhões por mês, estes senhores, membros desta caterva, tinham pleno conhecimento disso. Eles saem, e eu ainda me dei ao trabalho de pesquisar isso. Um abandona o barco no dia 10 de janeiro de 2020 e o outro no dia 20 de janeiro de 2020. Como se sabe, como é senso comum, quando um navio começa a afundar, é fácil de se descobrir como. Os primeiros a pular para o mar são os ratos. Então, já sabiam, já tinham plena consciência. As prestações estavam sendo pagas? Sim, estavam sendo pagas. O Vasco deixa de pagar as prestações em 2020. O não pagamento dessas prestações
foi feito um recurso e uma suspensão, e o que determinou a exclusão foi a demissão que estes senhores fizeram em massa contra 186 funcionários do Vasco. Esse é o resumo da nossa exclusão do ato trabalhista. É responsabilidade direta de Jorge Salgado, Adriano Mendes e João Marcos de Amorim. A situação do Vasco é inédita e ridícula na Série B. O clube, como todos estão vendo, rui a cada decisão judicial. Vocês que estão lá perderam a eleição da mesma maneira que eu perdi. A eleição foi ganha pelo candidato que tem um projeto. Vocês tiveram a oportunidade e cometeram simplesmente o estelionato eleitoral. Estamos na antevéspera do aniversário do Vasco. Tenham bom senso. Saiam via justiça, considerando de fato quem ganhou as eleições, que seja o presidente do Vasco para tocar o clube nesse caos criado por todos vocês. Se puder, ajudem. Se não puder, não atrapalhem. Mas vivenciem essa situação do Vasco de hoje como algo que precisa ser revertido, resolvido. Não existe mais projeto de poder. O nosso projeto tem que ser o Vasco. E se o projeto de Vasco de vocês não funcionou e não passou de um estelionato eleitoral, que esse projeto, feito por um outro candidato que os venceu nas urnas, seja ele que leve o Vasco a uma tentativa de recuperação da situação, como eu disse, esdrúxula e inédita em que vivemos institucionalmente e também no âmbito esportivo. Saudações vascaínas a todos. Casaca.